Bom dia! Boa tarde! E boa noite! Está começando mais um Pod Bicha! E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Digital Diversity. A diversidade dentro do ambiente digital, um assunto super importante para a nossa sociedade, e a gente vai começar trazendo a fala da nossa secretária extraordinária de inclusão digital e apoio à equidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Lisiane Lemos. Maravilhosa, ocupando um papel maravilhoso aqui nesse governo, né? Com certeza, com certeza. Ela fala que é importante que a gente possa trazer para a mesa todas as diferentes perspectivas para que a gente possa construir um mundo melhor e mais correto. Então, Leonardo, como de costume, vamos começar o nosso programa falando sobre a nossa beleza, fazendo a nossa autodescrição para as pessoas que têm problema de deficiência visual possam imaginar, possam saber como estamos. Então, vou começar me apresentando. Sou Ivan. Tenho 1,88 m, sou negro, tenho os lábios levemente carnudos. Hoje estou vestindo um blazer marrom, uma calça de sarja preta, um tênis, estou com tranças douradas, assim, com um lenço, uma coisa meio Piratas do Caribe. Hoje Jack Sparrow! Jack Sparrow! Se cuide que eu tô chegando. Estou com um colar aqui, uma gargantilha, né, bem grande aqui, prata, com pulseiras pratas, uma em cada braço. Tô com um brinco aqui também, prata, com os cristais, assim, um formato aqui de crucifixo. Acho que assim estou, né, Leonardo? E você, conta pra nós como está a tua beleza hoje. Tá certo, então. Eu sou o Leonardo Oliveira, eu sou um homem negro, de estatura média, eu sou careca, tenho olhos escuros, uso um bigodinho feitinho na régua, e um cavanhaquezinho, que vocês sempre escutam, né? Eu tenho uma pinta no lábio esquerdo da boca de nascença, que eu gosto muito, faz parte da minha personalidade. Hoje eu tô vestindo uma camisa de cetim, com estampas de motivos do Velho Oeste, Westeros. E tô com uma calça cinza, utilizo alguns anéis, pulseiras e brincos em dourado. Esse sou eu hoje. Exatamente, Leonardo. Então, hoje estamos aqui com uma pessoa importantíssima para a nossa sociedade, tá? Uma pessoa que fala, uma pessoa especialista, assim, nessa parte tecnológica, né? Nós estamos aqui, a gente sabe que a tecnologia é uma ferramenta de poder, né? Uma ferramenta de engajamento, é uma ferramenta que precisa ser usada sempre para beneficiar a sociedade, né? Então, é importante sempre que a gente batalhe por inclusão, que a gente batalhe por direitos, que a gente batalhe sempre por dados mais representativos. E hoje estamos aqui com ele, Felipe Moraes. Felipe Moraes, que é um engenheiro de software, que é um empreendedor de sucesso, que é o fundador, criador da AfroPython, que é uma empresa que está explodindo aí, que tem um viés que fala sobre tecnologia e educação, sabe? Trazendo oportunidades, trazendo educação realmente, principalmente para o nosso povo, para pessoas negras, para que elas possam ser inseridas no mercado tecnológico. Então é com muito prazer que a gente está aqui hoje com Felipe de Moraes. Seja bem-vindo ao nosso Pod Bicha. Fala para nós quem é Felipe de Moraes, fala a tua autodescrição. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, muito prazer. Como o Ivan falou, eu sou Felipe de Moraes. Eu vou me autodescrever primeiro. Eu sou um homem negro, eu tenho 1,85 m. Diferente do Ivan, eu não tenho lábios levemente carnudos, meus lábios são super carnudos. Bem carnudos! Olha aí, eu tô usando uma camisa da AfroPython, onde o Afro tá escrito em marrom e o Python tá escrito em laranja. A camisa é branca e eu tô usando um casaco cinza com ombros na cor preta por cima da camisa, uma calça preta e um tênis branco. E eu também sou careca, assim como o Léo. Eu sou um engenheiro de software, eu sou formado em ciência da computação. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas moro em Porto Alegre tem 8 anos.
E eu sou cofundador do AfroPython junto com a Amanda Vieira, que é minha sócia, que também é gaúcha, mas... Também é gaúcha não, que é gaúcha como vocês, mas mora em Salvador hoje. Bacana, bacana. E Felipe, é com muito prazer, né, que a gente te convidou para esse bate-papo aqui no Pod Bicha, porque a gente sempre tenta e busca trazer assuntos que sejam relevantes para a sociedade como um todo, né? E quando a gente parte fazendo um olhar para a contemporaneidade, né? Para o ano de 2023, cada vez mais a gente tem a tecnologia inserida na nossa vida, né? Quase que de uma simbiose entre biologia e tecnologia. Porque quando o meu celular cai no chão, eu falo, ai. Se o meu celular ele tá sem bateria, eu vou dizer, eu preciso carregar. Né? Então a gente já entende, né, um dispositivo que é completamente tecnológico como algo pertencente ao meu corpo, né? Então é por esse motivo que a gente te convida aqui, né, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trocar, compartilhar um pouco mais sobre esse universo que para muitas pessoas parece ser distante, mas está mais próximo delas do que nunca, né? E um outro ponto que é muito bacana e nos enche de orgulho, né? Que é a questão que tanto eu quanto o Ivan, a gente acredita muito na educação quanto um agente de transformação. Né? E a gente percebe que um dos principais pilares, né, dos propósitos da AfroPython é a educação. Então a gente queria primeiro que tu falasse um pouquinho mais da empresa, um pouquinho mais de como vocês trabalham e como vocês conseguem ajudar tantas pessoas através do trabalho que vocês realizam. Perfeito. Para contar um pouco sobre o AfroPython, eu vou ter que contar um pouco da história. O AfroPython começou de alguns eventos que eu e a Amanda, minha sócia, participávamos, que eram com foco em mulheres no mercado de tecnologia. E aí, pelo menos uma vez no ano, a gente fazia oficina de programação com foco em trazer programação e mostrar que era uma possibilidade de carreira para essas pessoas. Só que a gente sentia muita falta de ver outras pessoas negras como a gente nesses ambientes de tecnologia ou iniciativas parecidas com essa. Então foi por mais ou menos nessa época, em 2017, que a gente decidiu que a gente queria fazer o AfroPython. Então decidiu que a gente queria fazer em novembro também, que é o mês da consciência negra, especialmente por causa do 20 de novembro. E aí a gente fez o nosso primeiro evento, que foi uma oficina de programação, com foco em pessoas negras. Mostrar como é o mundo da programação e da tecnologia para essas pessoas. E a gente fez o primeiro evento, foi um sucesso. Isso aqui em Porto Alegre. Isso aqui em Porto Alegre. Eu já tinha me mudado, em 2015, e esse evento acontece em 2017. E aí a gente percebeu que não só tinham muitas pessoas negras no mercado de tecnologia, como elas estavam tão distantes umas das outras, que a gente não conseguia se ver. E isso dava a sensação pra gente que a gente estava sozinho, que a gente estava isolado. E um outro ponto é, em dado momento do evento, a gente tem um momento de depoimento de como é que foi a experiência do evento, o que elas estão sentindo e tudo mais. E eu vi uma história de um rapaz. E a história do rapaz, que o rapaz contou, era igual à minha história. E eu percebi que, entre várias pessoas ali, a gente tinha várias conexões entre as nossas histórias. Então, eu percebi que, não só eu não conseguia ver as outras pessoas porque eu estava tão distante delas que isso era impossível, como a gente tinha vários pontos que a gente poderia se colaborar. Então, a gente entendeu que o AfroPython era uma espécie de aquilombamento digital, e aí a gente começou a fazer o evento todo ano. Então, em 2018 a gente fez um segundo evento, 2019 a gente fez a versão maior desse evento. Com a pandemia a gente começou a fazer atividades online, e aí pessoas de outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, BH, queriam fazer a oficina do AfroPython também, e a gente foi expandindo, até que em 2021 a gente decidiu que a gente queria tornar o AfroPython uma empresa. Uma empresa de educação tecnológica e uma empresa de impacto social. A gente ajudava a trazer pessoas negras para o mercado de tecnologia. Um mercado que está sempre cheio de vagas, com dificuldade de preencher essas vagas, e pessoas negras estão em busca dessas oportunidades para ter uma vida melhor dentro da sociedade que a gente tem. E aí, assim que o AfroPython se torna uma empresa, e aí a Amanda se torna minha sócia na empresa, e aí a gente vem tocando a empresa a partir daí. Ai, perfeito, perfeito. Tu teve na tua fala uma palavra, uma expressão muito potente, né?
para todo o movimento negro, que é o aquilombamento, né? Que é esse local onde a gente consegue se sentir seguro, onde a gente compartilha, onde a gente aprende e a gente consegue se desenvolver, né? Então é bacana tu trazer esse termo, porque é um termo muito potente e que a gente utiliza muito. Eu lembro que, eu acho que aqui mesmo no Podbicho eu já cheguei a falar um pouquinho sobre ele, porque no filme Medida Provisória, num dado momento desse filme, os negros eles precisam se aquilombar. E eles vão para a quadra de uma escola de samba, que não deixa de ser uma forma de aquilombamento urbano, né, e atual, que a gente utiliza para poder trocar, para poder compartilhar e para poder crescer um pouco mais. Exatamente. Escola, né? Escola cultural. Tem uma analogia que eu gosto de utilizar, que é... Eu gosto muito de animais, né? Uhum. E aí eu gosto... Tem o Praia do Tamar. Eu fui uma vez numa viagem, eu vi o Praia do Tamar e eu vi Lá na Praia do Forte, na Bahia? Eu vi, tem em vários lugares, Isso. tem na Praia do Forte, Sim. mas o que eu vi foi em Porto de Galinhas. Uhum. E aí, eu vi as tartaruguinhas nascendo e indo pro mar e tal, 100% independente. E nós, seres humanos, não somos assim. Se você pegar um filhote de ser humano e você soltar, assim como você fez com a tartaruga, ele não vai sobreviver. Não, é sobreviver. Então, é essencial pro ser humano que a gente colabore. Tem um montão de coisa aí, tem um celular que você acabou de falar aí, tem energia elétrica que a gente usa o tempo todo, que a gente não consegue viver sem, e a maioria das pessoas não sabe fazer. Então, para que a gente consiga avançar e crescer como sociedade, a gente precisa colaborar, é chave. Então, tá conectado com essas pessoas e conseguir colaborar é essencial pra gente possa sobreviver. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tu me falou que nasceu no Rio de Janeiro e que tu vive aqui há mais de 8 anos, né? Essa ideia de criar a empresa, o AfroPython, ela ganha mais força quando tu passa a morar aqui no estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é um estado, assim, aparentemente visto como um estado mais branco do país, né? Aqui tu encontrou impedimentos, dificuldades, e isso te tornou, te fez com que tu quisesse criar essa empresa, ou tu já vinha com esse propósito desde que tu começou a entrar nesse mercado da tecnologia? Foi os entraves, ou tu já veio com este propósito aqui? Tu criou, enxergou barreiras, algo assim? Acho que no Rio Grande do Sul a minha ficha caiu, que é o famoso tornar-se negro para várias pessoas negras, porque no Rio, como tem uma quantidade grande de pessoas negras, eu não tocava muito nesse assunto. Na verdade, vou revelar um segredo aqui, eu era até um pouco... A gente adora uma fofoca, revela segredos. Mas sabe que isso é muito bom, porque a gente consegue perceber o quanto essa mesa e esse ambiente, ele é bacana, né? Que deixa as pessoas à vontade realmente para trazer detalhes importantes da trajetória, né? Eu era muito meritocrata. Eu achava que esforço seria o suficiente para eu conseguir as coisas que eu queria na minha vida. E o meu pai, um homem mais velho, sabia que não. E ele me orientava sobre isso e eu nunca dei muita bola. Até que eu comecei a me envolver por causa de uma amiga. Eu já falei isso algumas vezes para ela, mas não sei se ela lembra. Que é a Darlene Medeiros. E ela estava envolvida numa iniciativa com foco em mulheres na tecnologia. E eu percebi que na minha volta não tinham muitas mulheres no mercado de tecnologia. E aí eu comecei a prestar mais atenção nesses detalhes. E aí eu vim trabalhar em Porto Alegre, uma oportunidade profissional, e eu percebi que tinham outros grupos que também não estavam tão representados. Um negócio que eu não falei aqui é que eu falo algumas línguas, e uma delas é Libras. E eu percebi que dentro do mercado de tecnologia tem poucas pessoas surdas. E eu não entendia muito bem por quê. Até que eu comecei a trabalhar com algumas pessoas surdas e eu percebi que é um ambiente super hostil para elas também. Então, eu percebi que existe uma necessidade de iniciativas que permitam que essas pessoas estejam presentes. Assim como vocês falaram no início sobre trazer as pessoas para a mesa, que foi a fala da Lisiane, acho que a gente precisa de mais iniciativas que possam trazer mais pessoas para mais mesas. E a minha mesa é a tecnologia. Sim, eu acho que é bem isso, né? Como a gente pode trabalhar, né? E fazer a nossa vida também dentro desse propósito de transformação, né? De ter essa transformação. E agora na tua fala, tu traz, né, essa questão da acessibilidade, né? A gente sabe o quanto as pessoas com deficiência possuem uma invisibilidade tremenda muito dentro maior desse país.
né? Se a gente pegar a arquitetura, são poucos prédios que têm e são preparados, né, para acessibilidade de um cadeirante, por exemplo, né? E na pesquisa que a gente fez, antes de tu vir aqui para nossa mesa, eu encontrei um texto teu que vai assim, ó, perfeito com essa tua fala agora sobre Libras. E o título do teu texto é: O mundo é mais do que podemos ver com nossas lentes. Queria que tu falasse um pouquinho mais do episódio que motivou, né, a escrever esse texto. Tá, o episódio foi o seguinte. Eu tava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e uma moça, na verdade uma criança, veio me pedir... eu não lembro se era pra pedir dinheiro ou se ela tava vendendo algo, tipo uma jujuba, algo do tipo. E eu percebi que ela tava acompanhada de uma mulher adulta. E eu ajudei essa criança e eu fiquei tentando entender, tipo, por que a mulher adulta não falava. Eu percebi que a criança sinalizava pra mulher, mas não era em Libras. Eu fiquei pensando, pô, é uma pessoa surda provavelmente, mas ela não fala Libras. Como é que uma pessoa surda não fala Libras? Porque as pessoas surdas com quem eu tinha lidado antes falavam Libras. E aí eu conseguia me comunicar com elas. E aí eu percebi que as pessoas surdas com quem eu lidava no trabalho eram pessoas que tinham um certo privilégio, mesmo sendo surdas. Eu trabalhei com algumas pessoas surdas ao longo da minha carreira, como desenvolvedor. Essas pessoas também programavam, eram desenvolvedores de software e tudo mais. Mas era uma pequena parcela muito específica. E tinha um mundão de pessoas surdas que não tinham acesso a uma escola onde elas pudessem aprender Libras. E elas precisavam se comunicar. Então, esse foi o episódio. E isso foi o que eu aprendi nessa experiência, né? O fato de eu conhecer algumas pessoas surdas não significava que eu conhecia a realidade de todas as pessoas surdas. Então, eu comecei a prestar mais atenção no mundo à minha volta para tentar capturar cada vez mais coisas. Tu sabe que eu também, assim, demorei um bom tempo, assim, da minha vida para poder entender e começar a perceber o quanto a nossa sociedade, ela é excludente com as pessoas que não são... não vivem dentro de um determinado padrão que foi construído por essa sociedade. E eu só comecei a ter alguns desbloqueios mentais para conseguir enxergar isso depois que eu tive contato com o livro do Fanon, né? Porque ele fala muito sobre a invisibilidade, né? Desse ser humano que não tem visibilidade e ao mesmo tempo ele está dentro de uma sociedade que não consegue nem ajudar ele a se desenvolver, né? Porque realmente é como se essa pessoa não existisse. Né? É muito complicado quando a gente não consegue atravessar a bolha da onde a gente vive, né? Traçar olhares diferentes, né? E o quanto é importante esse olhar, porque ele sensibiliza, né? E nos ajuda a enxergar novas maneiras, né? Novas possibilidades. Exato. As nossas experiências não determinam o que existe. Então a gente tem que prestar atenção porque a gente tá sempre aprendendo. Eu acho tão importante o trabalho que vocês fazem com o AfroPython, porque vai para além, assim, pra gente aqui que tá sempre batalhando, fazendo o nosso corre aí nesse viés agora de redes sociais, a gente encontra muitos entraves, assim, sabe? E eu acredito que não existe uma tecnologia neutra, né? Toda tecnologia, ela tem, na verdade, um modelo de acesso, seja pelo conhecimento, seja pelo custo, né? Desta forma, assim, como um objeto, a gente não pode esquecer que esse objeto, ele vem aí através de um contexto social, né? E eu vejo que a ideia, o viés que a AfroPython segue é pelo um pensamento, assim, que eu digo que eu tenho na parede do meu quarto, assim, que é um pensamento da Angela Davis, né, que se a tecnologia, ela não assume a preocupação deliberada em ser uma ferramenta antirracista, a gente vai ter o esperado, que é resultados racistas, né? Então eu vejo que vocês correm, sabe, que vocês vêm com a educação, vêm com a informação para mudar esse paradigma, assim, sabe? A gente sabe que a gente precisa de pessoas, a gente precisa de políticos, a gente precisa de líderes, a gente precisa da sociedade civil engajada, né, em batalhar
para que o avanço tecnológico ele seja um alcance de todos, né? Então, tu consegue falar para nós assim sobre, eu não digo nem as dificuldades que a gente fala ali do algoritmo racista, que a gente sabe que tem certos bloqueios assim, mas como o racismo tecnológico assim, sabe? O que tu tem para nos dizer assim sobre esse processo? Tem diversos exemplos e de experiências de como a programação padrão da nossa sociedade é o caminho que leva a ser racista. Então, qualquer coisa que a gente queira construir, tecnológico ou não, precisa ter o antirracismo em mente, que é algo que a Angela Davis sempre repete. Então, tem exemplos menores, que é você tentar pegar um sabonete num dispenser que vai ter um sensor. O sensor vai olhar para sua mão, vai ver a sua mão ali e vai jogar um pouquinho de sabonete. E tem vários casos onde funciona muito bem para pessoas brancas e não funciona para pessoas negras. Tem alguns exemplos de carro, por exemplo, elétrico, que tem todo um aparato tecnológico, e esse carro não consegue identificar pessoas negras, então ele acaba atropelando pessoas negras. Tem outros como um sistema de inteligência artificial que foi utilizado dentro do sistema judiciário nos Estados Unidos, que tentava prever a possibilidade de reincidência de uma pessoa. E, para pessoas negras, ele era muito mais severo do que para pessoas brancas. Então, mesmo que a pessoa branca tivesse muito mais chance de reincidir, o algoritmo estava prevendo que não, e isso acabava influenciando a decisão dos juízes na pena das pessoas negras e das pessoas brancas, apoiada através desse sistema. Então, a tecnologia pode ser super prejudicial se ela não for pensada com o antirracismo em mente. Em mente. A gente sabe, né? Algoritmo ali é igual identificar padrões, semelhanças e formar gêneros e categorias determinadas, né? Mas como é importante, né, isso que tu está falando, né? Se vocês quiserem saber sobre algoritmo racista, isso é da pesquisa e entender do que se trata, né? Mas aqui o que tu faz, na verdade, né, é essa base de dados, né? É ir na raiz, né? Através da educação, através de um sistema categorizado antirracista, identificando as situações e moldando um futuro diferente, né? Através da educação, né, Leonardo? É que eu acho que é importante, assim, a gente marcar, né, que a gente vive numa sociedade que permeia por um racismo estrutural. Né? Os pilares de fundação dela são através da exploração, né, de pessoas e do racismo. Então, essas pessoas que constroem, que vão codificar essa programação, elas vão levar isso, quase que de forma inconsciente, para dentro da programação, né? Então, é importante que a gente tenha os olhos abertos sobre essa questão, porque a gente pode vir a enfrentar problemas muito graves, como a questão da justiça que o Felipe trouxe aqui para nós, né? E até eu queria, Felipe, porque eu sou bem leigo, assim, né, na parte realmente de codificação, de programação. Eu sei o quanto é importante, né, essa atividade, esse conhecimento, principalmente quando eu vislumbro e vejo, assim, as gerações mais novas, né, que tentam entrar no mercado de trabalho, a gente sabe que é tão complicado, né, então eu acho que a codificação, a programação é uma oportunidade, assim, gigantesca para que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho, consigam se desenvolver e ao mesmo tempo ajudem a deixar, né, esse número de codificadores, de pessoas que escrevem, né, os programas, as plataformas que a gente mexe, um pouco mais diverso. Sim. A tecnologia é um ótimo caminho de emancipação, especialmente financeira. Sim. E aí eu queria dar 2 exemplos. Um que é meu, que no começo da minha carreira, e até hoje, na verdade, eu tive o meu pai como referência. E o meu pai é eletricista, hoje ele tem 63 anos, e toda a carreira dele
o salário dele era relativamente parecido. Eu, por ser o filho mais velho e ter essa responsabilidade, caso meu pai não estivesse ali, eu ser o responsável, eu sabia e eu via que meu pai não ganhava muito. Especialmente para sustentar uma família com 3 filhos, 5 pessoas no total, eu, meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Era muito difícil. Hoje, sendo um homem adulto e sustentando a minha casa, eu não consigo entender como é que ele chegou até aqui. O cálculo não fecha, né? Essa conta não bate. A conta não fecha. E no meu primeiro emprego como programador, eu ganhava mais do que meu pai. Eu não era formado no curso que eu fiz depois, mas eu já ganhava mais do que meu pai. E isso me permitiu começar a ajudar em casa muito cedo, sem precisar me colocar não me ajudar em detrimento disso. Então eu continuei seguindo a minha carreira, terminei a faculdade, me mudei, e hoje em dia eu consigo ajudar a minha família. Teve um período que minha mãe faleceu, e aí eu pude colocar tanto meu pai quanto meu irmão na terapia, e eu só consegui isso porque eu conseguia ter dinheiro para me sustentar, me manter muito bem e ajudar a minha família. Então, essa é uma história que eu gosto de contar, porque várias vezes as pessoas vão falar que dinheiro não é importante. E é essencial, especialmente se a gente vive numa sociedade capitalista, onde você não faz nada se você não tiver dinheiro. Saúde, você só consegue acessar muitos recursos da saúde se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro para chegar no hospital, pagar uma passagem para ir num emprego, ir no mercado, você não tem acesso a um montão de direito que pode ser constitucional ou não. Você não vai ter acesso se você não tiver dinheiro. Essa é uma história. Tem um segundo exemplo que eu queria usar, que é na segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos, entre pessoas brancas e pessoas negras. Acho que o filme Estrela Além do Tempo explica isso muito bem. E tinha um banheiro para pessoas negras e tinha um banheiro para pessoas brancas. Também tinha os negócios de pessoas brancas e de pessoas negras. Isso permitiu que nos Estados Unidos os negros focassem em criar seus próprios negócios. Enquanto no Brasil é muito difícil você ver pessoas negras empreendendo. É por isso que existem algumas organizações, tipo a Odabac no Rio Grande do Sul, que é uma organização de empreendedores negros que colaboram entre si, que aí toca no primeiro ponto que a gente falou, que é o aquilombamento das pessoas. Eu não conhecia outros empreendedores negros. Então, no início eu não conseguia ver o Afropython como uma empresa. Eu conseguia ver como um movimento social, como um coletivo, como uma comunidade. Mas ele também pode ser um empreendimento. E eu não tenho nenhum problema de fazer um empreendimento, ajudar pessoas e me ajudar nesse processo. Normalmente, quando as pessoas têm iniciativas relacionadas a impacto social, elas não pensam também que as pessoas que estão trabalhando para fazer com que aquela iniciativa aconteça precisam de dinheiro. Então, elas precisam ser pagas pelo trabalho que elas estão fazendo. Com certeza, é até uma forma de respeito, né? De ter esse valor, né? De retorno. E, Felipe, pelo que eu pesquisei, assim, um pouco sobre a Afropython, explica um pouco para nós, assim, né? Porque, sim, o foco, né, é a tecnologia, mas eu vejo ali que tem projetos que trabalham o contexto todo, né? Toda a organização financeira, organização tecnológica, a parte de educação. Fala para nós um pouco, assim, sobre os projetos, como é que funciona. Claro. Nesse momento a gente tem 2 ou 3 iniciativas super importantes no Afropython. Uma delas foi a que eu comecei falando, que é a conferência, que é a Afropython Conf. Então, a última conferência que a gente fez foi esse ano, 2023. A gente fez ela em Salvador. E aí tem um vídeo no YouTube mostrando um pouquinho de como é que foi a conferência. E aí, por ter essa consciência social, a gente tem todo um cuidado de todos os fornecedores que vão trabalhar na conferência são pessoas negras, porque isso faz o dinheiro girar entre mãos de pessoas negras. E aí a gente fez uma conferência em Salvador, na casa do Vale do Dendê, que fica bem no Pelourinho, um lugar central, que várias vezes pessoas negras não têm acesso. Sim. Então a gente fez uma conferência de tecnologia com palestra com pessoas de diversas áreas falando sobre tecnologia. Então tiveram pessoas do sul do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, do Norte também.
falando sobre tecnologia, que é algo que a gente precisa desse espaço, porque normalmente as conferências de tecnologia em geral não trazem pessoas negras. E eu sempre falo aqui, já falei até mais de 2, 3 vezes, né? Que, na verdade, essa é quase que uma regra em vários eventos, né? Sejam de tecnologia ou de negócios, a gente não tá dentro desses eventos, né? E as pessoas que realizam, que pensam esses eventos, elas nem se questionam por que a gente não tá nesses eventos. Né? Uhum. Então, é muito complicado, assim, quando a gente consegue traçar esse parâmetro, né? De questionar e de entender, tá acontecendo alguma coisa aqui. Uhum. E é alguma coisa grave. Porque, de alguma forma, uma grande parte da população não tem acesso a um conhecimento, né? A uma prática que poderia desenvolver muito mais, né? Ela. Exato. E é muito difícil você se imaginar num lugar onde você não vê pessoas como você. Então, essa mesa aqui tem pessoas negras de tons diferentes. Então, a eleição, por exemplo, do Barack Obama foi algo histórico porque a gente não conhecia muitos presidentes negros. Não era normal. Então, ver e saber que é uma possibilidade é muito importante para a gente conseguir se ver naquele lugar. Quando eu estava caminhando no mercado de tecnologia, eu não via um homem negro no qual eu pudesse me inspirar. Uhum. Então, isso era muito difícil, porque eu via onde eu queria estar, mas aquela pessoa não se parecia comigo. Então, quando a gente vai nos eventos, a gente bota pessoas pretas para falar sobre tecnologia, a gente mostra que essas pessoas existem. 2, a gente permite que as pessoas que frequentam os eventos possam ver pessoas negras fazendo coisas que elas poderiam fazer também. Então, no começo a gente estava falando sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre pertencimento, e acho que essa é a primeira barreira. Você saber que aquilo ali pode ser para você também. Uhum. E acho que os eventos e as oficinas que a gente fazia tocam muito nessa barreira. Então a conferência é uma dessas iniciativas que a gente pensou. E aí, quando a gente faz a conferência, a gente pensa muito em acessibilidade, que foi um outro ponto que você tocou. Então a gente pensa nas restrições alimentares, se a gente vai ter pessoas surdas. Uhum. Se você prestar atenção, especialmente nos vídeos recentes ou nos eventos anteriores, a gente tem sempre um intérprete de Libras. Quem sabe que se tiver uma pessoa surda, ela vai conseguir acompanhar a gente. A gente tenta trazer sempre legenda para os vídeos que a gente faz, porque isso vai permitir acessibilidade para as pessoas cegas. Tipo, a gente fez a descrição no início do podcast. Como é importante, né? A gente precisa sempre se preocupar com o todo, né? E de ter esse entendimento, né? Muitas vezes, quando a gente olha o programa no YouTube, aproveitando para falar aqui, não esqueçam de curtir, de dar o like, de ativar o sininho, porque a gente precisa desse carinho de vocês, tá? Leonardo, não tem coisa melhor que tu estar dirigindo num trânsito caótico e tu tá escutando essa doce voz. Olha aí, viu? No Spotify, assistindo Podbicha, pensando, refletindo. Faça isso se você não fez ainda. É ótimo. Então, como eu tava comentando, quando a gente olha... rapidinho. Tem um botão que é muito importante, que é o botão de compartilhar. Olha aí, ó. O botão de compartilhar vai permitir que esse programa chegue a mais pessoas, e mais pessoas compartilhando significa que ele alcança um número significante de pessoas que podem participar daqui, deixar o seu comentário, e aí também traz audiência para esse programa maravilhoso. Vocês ouviram bem? Estamos falando a dica com do especialista. Olha aí, compartilhem. Por favor. Mas eu ia comentar, só complementando, que é importante a gente ter essa sensibilidade de perceber como a comunicação vai chegar de forma mais adequada nos diferentes canais. Porque para quem está acostumado a nos ver através do YouTube, pode parecer, por que eles falam, por que eles ficam dizendo, né, o que estão vestindo, ou como eles são, mas quando tu escuta o podcast através do Spotify, faz total sentido. Uhum. Né? Então é importante, né? Mesmo que, lógico, é um grãozinho de areia esse detalhe que a gente traz. Mas é algo que a gente tem que motivar para que as pessoas tenham esse olhar, né? Que a gente consiga realmente comunicar com todo mundo. Não como era há 20, 30 anos atrás, que a comunicação era feita só para uma determinada parcela dessa sociedade.
E de uma forma mais informal também. Há pouco tempo atrás, aqui antes de começar a gravação do programa, né, Léo, a gente estava falando sobre essa mudança, né, da comunicação, essa mudança do jornalismo, o quanto isso que está acontecendo aqui, ele aproxima, né, ele chega mais perto do nosso ouvinte, de quem está nos vendo ali, né, porque a gente fala de uma forma mais simples, né, e uma forma mais, como é que eu posso dizer, cirúrgica ali do assunto, de um jeito que tu possa compreender dentro de casa, né? Tu falou agora ali um pouco sobre representatividade, eu acho que me levou a um projeto que a gente participou, que vocês também da AfroPython participou, que foi o Expo Favela, né? Toda vez que eu chego nesse assunto assim, eu sempre me emociono, que foi aqueles jovens, né? Que eles acharam incrível nos ver na tela que a gente colocou ali no expositor, sabe? Tipo, o menino, um jovem, ele foi lá e ele se sentiu representado ali, ele foi trazer todos os coleguinhas, foi trazer o professor, sabe? O quanto é importante, eu acho que valeu a nossa participação, nossa experiência ali, ver o olhar daquelas crianças ali, dizendo a gente também pode chegar lá, né? É muito importante, realmente, assim, a gente conseguir tocar e despertar, né? Essa vontade nos jovens. De transformação. De transformação, assim, sabe? E até pegando ainda essa parte importante que eu entendo que a AfroPython tem, né? De fazer esse despertar. É um dado que permeia por um assunto coloquial que a gente não imagina. Mas a linguagem, o Python, é a linguagem presente em plataformas que a gente utiliza diariamente. Então, vou citar algumas aqui, né? O Google, o Instagram, o Globoplay, o famoso Netflix, utilizam dessa linguagem, né? E quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre essa linguagem, fala sobre a facilidade, né, que seria como escrever uma carta de inglês para o computador, né? Até para quem é leigo e não entende, mas existem diversas linguagens, né, que um desenvolvedor vai utilizar para poder construir, né, um site, uma plataforma, ou o que seja, né, o que ele tem em mente para poder desenvolver. E vocês lá utilizam o Python como a linguagem principal, né? Sim. Antes de responder essa pergunta, eu vou terminar de responder a pergunta do Ivan, que era sobre as coisas que a gente tem feito ultimamente. E tem uma segunda iniciativa que eu fiquei de falar, que são as oficinas e cursos que a gente faz. Um dos cursos que a gente está apostando mais nesse momento é uma formação de 4 meses para pegar uma pessoa que está no fim da faculdade, que talvez já conheça um pouco de programação, para formar ela com as habilidades que a Amanda, que é a minha sócia, também é programadora. Então, a gente tem algumas experiências que a gente sabe que foi importante da formação que a gente teve e da experiência que a gente teve no mercado. A gente sente falta de alguns elementos. Então, a gente vai pegar o conhecimento que a gente adquiriu nesses 10, 12 anos no mercado de tecnologia, vai colocar dentro de um curso para permitir que pessoas que queiram, que estavam no ponto onde a gente esteve, possam, em 4 meses, se formarem e ter a possibilidade de conseguir um emprego. E isso faz girar uma rodinha, que é pegar pessoas negras que estão no final da faculdade, que era parecido com aquele Felipe que estava lá no Rio de Janeiro, que tinha o pai que precisava ajudar em casa, e aí a gente vai formar essas pessoas, e essas pessoas vão entrar no mercado de tecnologia. E é por isso que a gente faz uma parceria com as empresas para a gente conseguir, ao final dessas formações, empregar a maioria desses alunos. E aí, voltando para a sua pergunta sobre o Python. O Python é uma linguagem que... Vamos dar um passo para trás. O que são as linguagens de programação? O computador só entende uma língua, que é a língua binária, que são zeros e uns. Para falar essa língua, existem alguns tradutores, que a gente chama de compilador. Mas esse tradutor, ele é responsável por pegar o código que eu escrevo e traduzir para o computador para ele fazer o que a gente quer. Então, a gente utiliza o Python, porque dentre as linguagens diversas que existem, o Python, para você ter uma ideia da popularidade dele, a maioria das universidades hoje em dia utiliza Python, e o Python é mais ensinado do que o francês nos Estados Unidos. Então, é uma linguagem super acessível, que, especialmente para pessoas que sabem inglês, vai ver que parece que você está lendo em inglês mesmo, e
você pode rodar Python em qualquer lugar. É muito simples. Então, pensando um pouco nesse ponto que a gente estava falando de novo, de acessibilidade, é algo mais acessível para as pessoas aprenderem a programar e entrar nesse mundo da tecnologia. Quando a gente fala dessas tecnologias que eu dei alguns exemplos antes, inteligência artificial, inteligência artificial generativa, que são tecnologias tipo ChatGPT, que a gente escreve alguma coisa, manda uma pergunta, ele vai levar um tempinho, vai nos responder alguma coisa. Esse tipo de tecnologia, na maior parte do tempo, é escrito com Python. Com Python. Tem alguns exemplos, como você mencionou, do Instagram. E aí, conforme a gente vai escrevendo esses programas, a gente vai criando um grande livro cheio de código. E o maior livro desse que a gente tem de código, hoje, é o Instagram. Então, se a pessoa tem o sonho de trabalhar no Instagram, por exemplo, Python é um caminho para ela chegar lá. Isso é muito bacana da gente conseguir compartilhar, porque a gente entende, assim, que para muitas pessoas é algo que a gente não tem nem dimensão de como funciona, né? A gente tá ali mexendo dia a dia, mas não sabe como se faz para ter essa tecnologia na mão, né? E saber que ela é acessível, que qualquer pessoa pode acessá-la, é muito bacana da gente estar compartilhando, né? A gente não imagina como é a engrenagem, né, da coisa acontecendo. Não, com certeza. Tu sabe que agora eu tava passando aqui na minha mente, porque eu sou uma pessoa que eu acredito, né? Eu vou muito pelo caminho que quando a gente... Não existe uma barreira da gente travar a evolução. Não existe. Por mais que uma pessoa ou um grupo de pessoas tente barrar a evolução, ela vai acontecer. Isso a gente consegue ver historicamente. Uma vez pessoas diziam que a Terra era o centro do universo. Veio um maluco que disse que não, que era o Sol. Mataram ele, mas hoje... A gente sabe que é aquilo. Então, a gente não consegue barrar a evolução, né? E eu acho que a nossa geração, ela tá vivendo, né, um período onde a gente tá tendo muitas evoluções e existe um pouco dessa briguinha, né? Vamos segurar, não é por aqui. Mas eu acho que a tecnologia sempre vem para facilitar a nossa vida. Uma aliada, né? E daí eu queria te perguntar agora, tecnicamente, a possibilidade de casar o conhecimento do codificador, do programador de Python e ele potencializar a sua programação com o ChatGPT. Sem dúvida. Eu, como um bom programador, utilizo o ChatGPT o tempo todo. Tenho uma ideia de que as pessoas que sabem sobre tecnologia ou que estudam tecnologia sabem de tudo e elas não sabem. Então, é um ótimo potencializador. Inclusive, tem surgido muitas ferramentas no campo de escrever ou de colaborar com qualquer coisa. Se você está escrevendo um texto num bloco de texto digital, você provavelmente, empresas grandes já vão ter alguma ferramenta que vai te permitir escrever um texto e aí ele consegue adivinhar a próxima palavra que você vai querer usar. Nos nossos telefones isso acontece o tempo todo. Sim. Isso é feito com inteligência artificial. Só que a inteligência artificial não é mágica. Ela vai perceber um padrão. Sempre que você fala oi, você coloca uma vírgula e bota o nome de alguém. Ele vai sugerir alguns nomes dos mais frequentes. A gente só tem que tomar cuidado com como é que esse algoritmo, como é que essa inteligência está sendo treinada. Sim. Mas a gente pode, com certeza, utilizar ferramentas como o ChatGPT. Existem outras ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam nesse caminho, inclusive para você escrever código. Se você quer usar um algoritmo que nada mais é que uma sequência de passos para resolver um problema, e poderia ser uma receita de bolo, por exemplo. É uma sequência de passos para você chegar num ponto que é ter seu bolo gostoso ali de cenoura com cobertura de chocolate. Então, existem muitas ferramentas que te ajudam nesse processo, e o ChatGPT é uma delas. Então, você, sem dúvida, pode utilizar para acelerar o seu caminho, tirar suas dúvidas e você conseguir avançar com mais velocidade. Sabe que esse tema todo de tecnologia, né? Eu sou graduado em administração, mas sou especialista em planejamento e marketing dentro do ambiente digital. Então, na minha trajetória profissional, eu acabei tendo muito contato com programadores, né? E entendendo um pouquinho de algumas linguagens. E a partir daí,
me aguçou muito a minha curiosidade sobre temas de futurismo e o transhumanismo, né? Que a gente percebe muito em séries como Black Mirror, né? Tem uma série que eu amo, que é Years and Years também, que é maravilhosa, e eu percebo, assim, até trouxe agora, né, o exemplo do celular, que a gente já percebe, né? Eu acho que a tecnologia, ela tá caminhando tão rápido que logo, logo a gente vai ter muitas partes, eu não sei se já nem tem, né? Muitas partes do nosso corpo que vão ser realmente potencializadas através da inteligência artificial, né? Então, eu acho que é um caminho que pode ser muito distante, mas que tá chegando, né? Eu acho que talvez a gente já tenha, e a gente tá tão acostumado com elas que a gente nem percebe. E pode ser o exemplo relógio que a gente usa o tempo todo, pode ser exemplo um implante coclear ou que você utiliza para uma pessoa escutar melhor, pode ser um marca-passo que tá dentro do seu coração, Sim. marcando ali as batidas do seu coração. Então, tem várias tecnologias que a gente já usa, que a gente nem consegue viver sem, mas que elas estão tão conectadas. No começo você falou sobre simbiose. Elas estão tão integradas a nós que a gente nem percebe. Há um bom tempo atrás a gente não conseguia pensar num telefone que você tem que carregar pra tudo quanto é lado. Eu lembro quando meu pai comprou o primeiro celular da casa. Nossa! Um tijolão da ATL que nem existe mais, mas que a gente, nossa, que tecnológico. Tinha um joguinho lá que hoje qualquer pessoa que vê vai falar que é horrível, mas era algo muito diferente pra gente. E hoje a maioria das pessoas não consegue viver sem ter um telefone do lado. É bacana da gente fazer, né, esses questionamentos e pensar sobre isso, né? Não, e ver que a coisa tá acontecendo, porque a tecnologia, ela vem, né, num avanço muito grande aí, mas puxando pro recorte aqui que a gente tá sempre defendendo do Podbicha, né, que é a questão ali também racial, toda a questão de diversidade ali, né, é tão importante ver que a gente tá conseguindo fazer pequenas mudanças, ainda a pequenos passos, mas que existem empresas como a AfroPython, que ela não tá somente preocupada em reforçar os estereótipos, mas em combater, né? Em fazer a transformação, em botar mais gente nossa lá dentro, porque é isso que a gente precisa, né? De gente capaz, assim como sociedade civil, assim como pesquisadores, assim como tu começou citando hoje o exemplo da Lisiane Lemos. Nós temos uma mulher negra, né, de pele retinta, defendendo num dos estados mais brancos, como a gente tinha falado aqui, a tecnologia, né, como uma secretária aí de governo, o quanto a gente está caminhando, né, e que a gente possa cada vez mais estar inserido em todos esses passos que possam ser transformação social, né, é bonito de ver. Não, total, que a gente consiga prosseguir e avançar cada vez mais, né, por esses caminhos, porque eles são extremamente necessários para o avanço da nossa sociedade. A gente já falou bastante de código, a gente já falou bastante de Python e de tecnologia, agora a gente quer dar uma virada no nosso cursor aqui e ir um pouco para a tua vida pessoal. A gente quer também saber o que move o Felipe e o que o Felipe faz para buscar a felicidade dele. O que faz ele falar calmo, assim, né? Porque calmo, né? O Felipe é uma pessoa calma. Conta pra nós. É muito engraçada essa pergunta, porque na minha cabeça tá um turbilhão de coisa acontecendo. É mesmo? Sim. E aí uma curiosidade sobre mim, eu tenho transtorno de ansiedade. Então, gente, a minha cabeça tá... tu tá a gente tá te botando num desafio. Não, até que não é um desafio. Mas a minha cabeça tá pensando muito o tempo todo. Então, acho que esse é um pouco do desafio das pessoas ansiosas, né? Sim. Como é que vai ser? O que vai acontecer? O que eu vou falar e tudo mais. Mas um negócio que sempre me moveu, e continua me movendo até hoje, são diminuir ao máximo que eu consigo as injustiças. E é por isso que eu sou tão conectado assim com diversidade. Então, várias das coisas que eu faço, ou que estão conectadas a mim, estão de alguma maneira fazendo duas coisas.
permitindo que eu conheça pessoas incríveis, tipo eu tô aqui agora, e permitindo que eu aprenda com essas... conhecendo as pessoas, permitindo que eu aprenda com elas, e tem uma terceira que é ajudar as pessoas. Então, tudo que eu faço na minha vida tá conectado com esses 3 pontos. Então, tá aqui, falar com vocês, aprender com vocês, permitir que o que a gente tá falando aqui possa ajudar outras pessoas, inspirar pessoas que têm diversas tonalidades de pele, como a gente tem aqui, possam ver que elas podem estar num podcast também. Eu não conhecia nenhum podcast que era feito por 2 pessoas negras. E agora eu conheço. E 2 homens pretos e gays ainda, né? Então a gente E lindos. eleva essa interseccionalidade, o grau um pouco mais, né? Mas a gente quer saber mais, a gente quer saber do teu cotidiano, que nem, tipo assim... Tá. Eu percebo através das tuas publicações que tu é pai de pet e que tu tem um cuidado extremo. Eu sou um pai de pet super aplicado. Eu tenho uma cachorrinha chamada Paçoca, que é uma vira-lata caramelo, e eu treino ela. Treino no sentido de... Ele tá se programando. Ele é um programador nato. Eu sou um programador nato. E eu treino ela no sentido de... Eu adestro ela, porque eu sou a segunda adoção da Paçoca. A Paçoca nasceu num abrigo, e nesse abrigo ela teve uma primeira adoção, e nessa primeira adoção ela foi maltratada. E ela foi resgatada de volta pro abrigo, e ela tinha volta de 4 meses quando eu adotei ela, e quando eu adotei ela era super medrosa. E um trauma desse numa idade tão jovem como a dela, faz com que esse trauma fique muito profundo dentro dela. Então, para que eu desfizesse esse trauma, eu precisava treiná-la. E para eu treiná-la, ela precisa confiar em mim. Então, muito do treino que eu faço é dela adquirir confiança em mim. E aí eu não consigo passear com ela, por exemplo, porque quando eu vou tentar colocar a coleira, ela briga como se ela fosse ser levada... Espírito livre. Bem livre. Nossa, que é livre. Então, eu tô treinando ela justamente para conseguir que ela tenha uma vida melhor, que a gente consiga passear, que ela consiga se divertir, ter uma vida plena. Tem outra coisa que eu também gosto muito, que é jiu-jitsu. As artes marciais. Eu treino jiu-jitsu, eu gosto de jiu-jitsu há muito tempo. E eu sou faixa azul de jiu-jitsu, então várias vezes na semana eu vou treinar jiu-jitsu. Outra coisa que eu gosto muito de organização financeira. Se você quiser falar de dinheiro, fala comigo. Se você gosta de investimento, ou simplesmente como é que você organiza suas finanças, como é que você sai da dívida. Qual o melhor CDB, qual banco tá dando uma aplicação adoro falar melhor sobre isso. Ali. Eu tô precisando Renda fixa, renda variável. Especialmente porque ao longo da minha vida, o fato dessa história que eu contei do meu pai, dele ter um salário pequeno para a família que a gente tinha, que não fechava a conta, era muito importante que a gente tivesse uma organização financeira muito boa. E aí eu comecei a trazer isso pra minha vida. E aí eu sou o cara do dinheiro, eu sou o Felipe Finanças lá em casa. O Felipe Finanças, olha aí. Já sabem, viu, pessoal, o cara do dinheiro. Tudo controlado, mas no teu caso não é no planilha Excel ou é planilha Excel? Não é planilha. Para não ser muito diferente, eu uso o Python para organizar as minhas finanças. É a linguagem. Eu tenho um sisteminha de acompanhamento. Eu gosto de fazer orçamento. Porque orçamento é uma maneira de você planejar o dinheiro antes dele se ir. Sim. Porque senão você vai, gastei R$1.000 no mercado. Mas agora o dinheiro já foi, o que você vai fazer agora? Então eu gosto de planejar o dinheiro. E eu tenho um programinha em Python que vai no meu banco, pega os meus gastos e joga no meu orçamento. Vai no meu cartão de crédito e joga no meu orçamento também. Porque a parte mais difícil de fazer esse acompanhamento financeiro não é planejar para onde seu dinheiro vai. É você acompanhar ao longo do mês. Sim, pra onde tu é que executar, tá dinheiro. né? Tu Executar fazer o orçamento. Isso é o difícil. Então, tipo, se eu gastei mais aqui, vou ter que tirar disso aqui. A Paçoca, por exemplo, tem seu orçamento lá. Tem sua ração, tem seu adestramento, que eu tenho que planejar, porque senão não vai ter dinheiro pra treinar a Paçoca, pô. Tu sabe que a dança, ela me permitiu conhecer o mundo. Uhum. E eu nunca vou esquecer que quando eu saí do país pela primeira vez, foi algo maravilhoso. E eu sei que tu gosta de viajar também. E depois da minha primeira viagem, eu também aprendi o quanto é gostoso tu planejar ela, não só para te curtir melhor a viagem, mas também essa questão financeira. Uhum. Porque se tu vai numa viagem sem um planejamento financeiro,
tu vai ter uma viagem com um sabor salgado, assim, ó, que tu não vai esquecer dela nunca mais. Eu acho que tu vai ter uma viagem incrível, mas a volta... Sabe? A volta... Tu tem que planejar isso. Tipo assim, eu basicamente... Mas na minha mente é muito nítido, né? Eu tenho cotas diárias que eu posso gastar. Não importa onde eu vou gastar. Tipo assim, se eu vou querer... Agora, esse dia eu vou pegar e vou comer no restaurante mais caro. Bom, então não vou jantar, não vou sair, não vou fazer nada. Né? Pra ter aquela cota. Porque viagem é um teste para orçamento, né? Sim, e eu tenho... Acho que isso foi em 2018. Eu fiz uma viagem... Eu fui a trabalho pra China e eu fiquei 2 meses na China a trabalho. Não era Wuhan. Wuhan é negócio do Covid. Era numa cidade chamada Xi'an. Xi'an. Xi'an foi a primeira capital chinesa. Foi uma capital. A cidade tem um muro, que na época do muro era em volta da cidade, tipo a gente vê nos filmes, mas hoje a cidade cresceu e acabou ultrapassando o muro. Eu estive na China também, 40 dias. Bem legal. E nessa viagem que eu fui pra China, eu ia voltar pro Brasil, mas antes disso eu tinha uma semana de folga. Falei, eu tô aqui na China e daqui de onde eu tô, tem um voo direto pra Tailândia. Não vou ter outra chance de ir pra Tailândia. Aí eu peguei o meu cartãozinho, passei, comprei a passagem, fui pra Tailândia. Só que chegando na Tailândia, lembrando que eu tava em viagem a trabalho, então eu tinha um cartãozinho do trabalho que eu podia usar o dinheiro. Beleza, quando eu cheguei na Tailândia, eu fui usar o meu cartão do banco que eu tenho aqui no Brasil. E aí, eu não consegui. Eu fiquei, cara, e agora? Aí eu percebi que o meu banco que eu tinha do meu banco brasileiro só funcionava no Brasil. Tu não tinha o cartão internacional. O meu cartão não era internacional, então eu não conseguia usar o dinheiro fora do país. E aí, eu tive toda uma situação, porque eu já tinha pago tudo, ainda bem. Eu tive que comprar um pacote de viagem no meu cartão de crédito. O cartão de crédito, sim, era internacional. Só que eu não tinha dinheiro em espécie e muita coisa eu resolvia com dinheiro em espécie lá. E aí eu consegui dar uma sorte gigantesca, porque tinha um brasileiro que trabalhava na mesma empresa que eu, na Austrália. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E... Ele completou 10 anos de empresa, ganhou 3 meses de folga, e ele foi tirar o sabático dele, e na semana que eu tava naquela cidade, ele também tava. Ele estava lá. E aí eu, obviamente, fui pra um desconhecido, pedi dinheiro. E aí ele emprestou o dinheiro, e aí eu transferi do meu banco no Brasil pro banco dele no Brasil, e eu consegui passar aquela semana numa boa viagem. Não passei mais perrengue, mas... Foi um caso super improvável. Então, a partir dessa experiência, eu planejo mais experiências nas viagens. Bem organizado. Muito bem organizado. E aí, dentro das viagens, se tu pudesse compartilhar com a gente, eu vou te perguntar 2 coisas. O lugar que tu mais gostou? Difícil. É difícil. Pode ser 2, mas traz assim aqueles que são os que te marcaram mais. O que mais me marcou, sem dúvida, foi Gana. Gana. Foi a primeira vez que eu fui pro continente africano. E eu fui fazer uma palestra sobre AfroPython. E eu já fui em muita conferência de tecnologia na minha vida. Mas eu nunca fui numa conferência que eu me senti tão conectado com as pessoas. E ao final da conferência, e esse é um momento muito emblemático pra mim, era no auditório de uma universidade. E aí, acabou a conferência... E aí o pessoal começou a cantar uma música e todo mundo desceu para perto do palco para dançar. E aí acabou todo mundo dançando como encerramento da conferência. E foi muito mágico aquilo. Então eu tenho essa viagem muito gravada na minha cabeça. Acho que o segundo lugar seria a Tailândia. Eu gostaria de voltar de novo lá, ter uma experiência melhor do que a que eu tive na primeira. Mais tranquila. Porque é um lugar super legal. Eu adoro a comida tailandesa. Sim. Eu adoro as pessoas na Tailândia, são muito educadas, são muito cordiais. É um lugar super seguro, que tem praias bonitas. Eu, como um bom carioca, eu adoro praia. Então, eu gostaria de voltar na Tailândia também. E aí, ainda sobre viagens, a minha segunda pergunta é: qual dos lugares que tu foi que foi mais difícil pra ti executar o teu orçamento? A China, sem dúvida. A China. Porque a China não utiliza os cartões que a gente utiliza no restante do mundo. Eu não sei como é que foi essa experiência, mas eu tinha um cartão da empresa
esse cartão da empresa eu não conseguia usar em nenhum estabelecimento, eu não conseguia pagar com nada. Assim que eu cheguei na... E a comunicação foi tranquila? Horrível, Nada, né? eu falava português com as pessoas, tu também falou português. Eu falava português com as pessoas. Tem 2 experiências na China que foram muito assustadoras. Uma, que é quando eu fui... perto de Xi'an, tem uma outra cidade chamada Chengdu, que você tem o trem-bala, que vai de Xi'an para Chengdu, e você pega o trem e você vai ver... Em Chengdu tem um santuário dos pandas, né? E eu queria muito ver os pandas. E aí, eu fui comprar o ticket do trem. E eu não conseguia com o meu cartão brasileiro. Eu tive que ir no banco, sacar o meu dinheiro, pedir para uma pessoa que já era da China pagar para mim e eu dei o dinheiro para ela. Eu falei, não, vou ter que pagar tudo da viagem antes de ir para lá. E aí eu cheguei em Chengdu e o meu chip de telefone não funcionava, eu fiquei sem internet. Gente! E aí foi difícil, porque eu tive que ir numa loja da operadora, eu entendia nada que a pessoa falava, porque ela também não falava inglês. E aí eu fiquei lá com o meu inglês quebrado, tentando resolver as coisas. Mas tudo se resolve na China, né? Tudo se resolve. Tudo se resolve, é impressionante isso. E a outra experiência foi quando eu precisei levar uma amiga no hospital. E o pessoal do hospital Mas não... tem os 2 jeitos do hospital, olha só, é complicado. E aí foi muito complicado. Explicar o que ela estava sentindo no hospital. E aí todo mundo falando inglês, cada um com seu inglês mais quebrado. E não tinha uma língua comum, então... Foi bem difícil. Você não consegue diferenciar um shampoo de um condicionador. Você vai no mercado, é uma guerra. É muito louco, assim. Eu buguei nos primeiros dias que eu cheguei, porque eu fui lá pra dançar. O grupo que eu dançava foi contratado pelo governo chinês e a gente foi fazer 11 apresentações. Então, ficava 3 dias numa cidade e, bum, ia pra outra. 3 dias numa cidade e ia pra outra. Então, essa questão do orçamento pra mim na China é algo que nunca mais vai acontecer, porque o meu orçamento só aumentava. Eu recebia. A cada final de semana eu recebia. Então eu não tive problema nenhum lá. Pra mim pra mim ela é mágica. Sim. Porque eu tinha muito dinheiro na mão. E aí quando tu ia fazer a conversão do dólar pro dinheiro deles, meu Deus. Sim. Isso é muito era bom. algo muito louco. Muito louco mesmo. E uma música. Cariúcho. Eu normalmente diria uma música do Emicida. Porque eu gosto muito do Emicida. Sim. Mas eu Felipe é muito intelectual. né? Ele é muito intelectual. Mas eu vou usar uma música do Marcelo D2, que foi a primeira que veio à mente, que é uma música de quando o Brasil foi campeão do mundo, que o nome da música é Sou Ronaldo. Que ele fala um pouco das dificuldades que o Ronaldo teve na vida e de como ele conseguiu superar, e essa música é muito inspiradora pra mim. Porque eu tenho e tive muita dificuldade na minha vida e vou ter ainda, mas eu tô sempre conseguindo me superar, então isso me inspira bastante. Perfeito. Olha aí, ó. Temos um joguinho? O joguinho. Temos um joguinho. Essa é a parte que o Ivan fica mais feliz, sabe, Felipe? É o joguinho. Adoro brincar, adoro um jogo. Então, assim, só pra gente não te deixar aí meio cestroso com o joguinho, é um joguinho simples. É aquele tipo Marília Gabriela. A gente vai falar uma palavra e tu fala o que vem na tua mente, pensar rapidinho. A tua mente já tá um turbilhão, a gente vai jogar mais um dado aí nela. Segura a ansiedade. Tá tranquilo, tá sob controle. Vamos lá, então? Vamos. Então, esta? lógico. Então tá, a palavra é inovação. Inovação tá sempre relacionado com resolver problemas. E eu acho que, assim como a gente tava falando no início sobre aquilombamento, que é uma tecnologia ancestral, acho que a gente precisa mais de tecnologias ancestrais para resolver os problemas que a gente tem hoje. Porque é um pouquinho de filosofia de religião africana também, de matriz africana, que é os problemas que a gente lida hoje já foram resolvidos por pessoas e sociedades no passado. Então a gente pode utilizar essas tecnologias ancestrais para inovar e resolver os problemas que a gente tem hoje. É perfeito mesmo. Perfeito, né? É a gente olhar para as raízes, é a gente olhar para os nossos ancestrais e realmente, que linda essa frase. Eu tive, tu falou e me veio na minha mente, assim, direto, me conectou com um seminário que eu participei sobre inovação. E um dos palestrantes, ele era um indiano, não tô conseguindo lembrar o nome dele agora, porque surgiu agora a lembrança, né? E ele falava que
a inovação, se ela não for democrática, se ela não for realmente para transformar por várias pessoas, ela não é válida, né? Então é legal tu trazer todo esse conceito, porque é isso, né? A inovação é para todos. A inovação ela não pode ser excludente. Exatamente. Não, muito lindo. É para todos e buscar na nossa herança, né? Coisa linda que tem essa questão da... É a Adinkra, a Sankofa. Exatamente, né? Da gente buscar. Deixamos mais algumas palavrinhas para quem não conhece, né? Adinkras e Sankofas. São coisas legais de se pesquisar e de se entender. Então agora que a gente chega no final, a gente quer te agradecer muito pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui, né, de coração e de mente aberta, dividir a tua trajetória, o teu trabalho com a gente. A gente quer também abrir esse espaço para te concluir, né, para te ter uma fala final. Considerações finais. Beleza. Então, acho que eu vou falar um pouquinho sobre o AfroPython, que a gente tem um projeto que é esse projeto de formação que eu falei, a gente chama ele de Bootcamp, que é um acampamento onde você vai e aprende um montão de tecnologia. E esse é o projeto que a gente tem, no qual a gente vai formar essas pessoas. A gente precisa de parceiros e empresas que estejam interessadas em contratar essas pessoas. Então, se você é uma pessoa importante na sua empresa que pode ajudar o AfroPython a encaminhar essas pessoas no mercado de tecnologia, sua empresa tem muitas vagas no mercado e está precisando de gente, o AfroPython é um lugar, especialmente se você valoriza diversidade e ESG, que é uma sigla para responsabilidade com o meio ambiente, social e com a governança. Várias vezes quando as pessoas entram nas empresas ou empresas que têm um número significativo de pessoas negras, essas pessoas não conseguem sair da base da empresa. Então, são 3 pontos que a gente precisa evoluir e o AfroPython está trabalhando para isso. Se você tem interesse, entre em contato com a gente está em todas as redes sociais com o AfroPython. Tem o nosso e-mail também, que é o afropython@gmail.com, que você pode entrar em contato e fazer uma parceria com a gente. É isso aqui, né? Arrasaste! Então agora, só antes da gente deixar o nosso beijo de despedida, a gente vai pedir pra vocês não esquecerem de clicar no sininho, curtam de bastante seguir e de, como o Felipe falou, compartilhar, vamos disseminar, vamos conquistar todo mundo nesse Brasil, não é, pessoal? Escutem um especialista, né? Então vamos deixar o nosso beijo. Beijo! Beijão.